Eu agradeço muito a presença de todos vocês, fico muito feliz. Lembrando, né, que quem está organizando essa aula aberta e gratuita é a PUC, né? Então eu quero deixar logo um agradecimento muito grande à PUC em geral, ao Departamento de Comunicação, que é no qual eu trabalho, né, como professora de cinema, e ao CCE, que é quem está, onde eu dou aula já há algum tempo também, e que é quem está organizando essa aula aberta com o intuito de divulgar um curso, mais um curso de figurino de época que vai acontecer, se eu não me engano, agora no dia 13. Começa no meio de julho, tá? A gente está fazendo esse trabalho de figurino de época desde 2019, ou seja, já temos 2 anos. É um curso, depois que parou de ser presencial e passou a ser online, ele começou a bombar muito. É um curso que está acontecendo. Ano passado aconteceram 5 ou 6 edições, não sei. Esse ano já aconteceram acho que umas 3. E é um curso que é muito requisitado. Eu assim, digo que é um curso muito divertido de ministrar. Assim, eu gosto muito de dar esse curso online, inclusive, porque dá para ter gente de tudo quanto é canto, não só do Brasil, como de gente de qualquer país de língua portuguesa, ou qualquer lugar, qualquer pessoa que fale português, porque não dá para a gente ficar falando mais de uma língua. Então, aqui está escrito pedindo para eu continuar. Ah, tá, beleza. Enfim, eu queria me apresentar primeiro, né? Meu nome é Isabel Paranhos, imagino que... Oi, Sandra, minha querida ex-aluna Sandra Lima, estou vendo o pessoal entrando aqui, que bacana, gente de Cachoeira, imagino que seja lá da Escola de Cinema, que delícia. Então, eu sou Isabel Paranhos, eu trabalho com cinema já há algum tempo, eu comecei em 1983, eu sou ilustradora, né, também, artista plástica, e aí eu comecei como desenhista de storyboards. E aí, por acaso, eu fui por um acidente de percurso, de destino, eu fui substituir uma pessoa que era assistente de direção de arte de figurino num filme do Zelito Viana chamado A Vai Até a Semente da Vingança, em 1984. Aí ficamos 4 meses na Amazônia e quando eu voltei, eu já comecei a assinar figurino direto. O primeiro filme que eu fiz foi o Fulaninha, do Davi Neves. Depois eu fiz o primeiro filme de época, com 20 anos ainda, 21 anos, que foi O Homem da Capa Preta, filme do Sérgio Rezende, sobre o Tenório Cavalcante, né? A grande figura, né? O deputado que usava a metralhadora, a tiracola, a lurdinha e tal. E aí eu me apaixonei por figurino de época e passei a fazer figurino direto. Nos anos 80 fiz vários filmes, mas sempre com um carinho maior por tudo que era de época, né? Assim, eu acho que o momento mais importante da minha carreira foi quando eu fiz o Quatrilho, o filme do Fábio Barreto, que foi para o Oscar, né? E foi um filme muito importante de pesquisa, de tudo isso. Foi um filme que foi feito inteiro na Serra Gaúcha e foi um dos filmes que representaram muito a retomada do cinema brasileiro, né? Eu gosto muito de falar sobre isso, porque não sei se quem está aqui sabe, mas a gente teve um acidente de percurso, digamos assim, que foi o Collor de Mello, que terminou com a Embrafilme, com mais 2 órgãos, no iníciozinho dos anos 90, 91. Então, o cinema parou, né? A gente estava produzindo mais de 100 filmes por ano, e aí, de repente, passamos a produzir 1, 2 filmes por ano. Então, ficamos uns 3 anos num marasmo muito grande, uma dificuldade muito grande de produzir, por falta de estrutura e de recurso mesmo. E aí, em 94, em 95, começou a retomada, né? Então, a gente tem 2 grandes filmes importantes na retomada. Um deles é o Quatrilho,
que eu tive o prazer de fazer, e o outro é o Carlota Joaquina, filme da Carla Camurati, que foi feito num esquema bem mais artesanal, digamos assim. Eles começaram em 92, mas só conseguiram colocar o filme nas telas em 95, porque ele foi feito aos poucos, né, por falta de recurso também. Então, e aí eu fiz a minha dissertação de mestrado sobre essa retomada do cinema brasileiro. E aí tem um estudo de caso sobre 3 filmes, que é O Quatrilho, o Carlota e um outro filme também do Sérgio Rezende, com quem eu já tinha trabalhado no Homem da Capa Preta, que é o Guerra de Canudos, né? Sobre esse filme, ele já é um pouquinho mais para frente, 96, por aí, entre 96 e 98. Ele foi uma grande produção, por isso eu achei muito importante. É um filme com uma produção muito maior, o figurino da Beth Filipek, que é uma grande figurinista de época, trabalha na Globo, e que eu tive o prazer de entrevistar. Então, essa minha dissertação, ela existe, está disponível na internet, chama... Se vocês colocarem o meu nome, Isabel Paranhos, vocês vão ver lá, chama Vestindo Cinema, Construindo Ilusão. E aí tem toda uma história sobre a retomada, tem um pequeno histórico sobre o cinema brasileiro, e tem o miolo, que é a maior parte, tem toda essa pesquisa em cima dos 3 filmes, do Quatrilho, do Carlota e do Guerra de Canudos. E aí tem entrevista com as figurinistas, tem fotos, tem desenhos, tem todo um material. Aqui, em algum momento, eu vou mostrar para vocês alguns desenhos do Quatrilho e das fotos de cena, né, que foi o filme que eu fiz. Eu não vou me estender, lembrando que essa aula é para divulgar o curso, que aí sim eu vou entrar mais a fundo em toda essa questão, onde a gente trabalha muito vários filmes nacionais, né, e trabalha também vários filmes importantes estrangeiros, né, de vários lugares do mundo. Sempre trabalhando muito os conceitos, a questão da cor, a questão da pesquisa de época, que é muitíssimo importante, a questão do que significa o figurino para o filme, né? Qual é o peso do figurino em relação à construção do personagem. Então, tudo isso vai ser trabalhado no curso. Aqui eu vou tentar dar uma palhinha do que é, o que será, o que é o figurino e o que será esse curso, né? Dessa vez a gente está fazendo um curso mais intensivo, então vai ser um curso de 1 mês, porque vai ser 2 vezes por semana. São 24 horas de curso, às terças e quintas, à noite, de 7 às 10. Então, é uma chance de fazer um curso mais conciso, mas que a gente vai ter sempre muita mistura de teoria com prática, tem exercícios. É um curso que, como eu disse, já está acontecendo há mais de 2 anos e que tem feito um sucesso muito legal. Assim, fico muito feliz com isso. Por enquanto, essa é a última versão desse ano, porque a gente está elaborando, né, tanto o CCE como a comunicação juntos estão elaborando novas modalidades de curso para o 2º semestre. Então, esse ano, a princípio, essa é a última chance de fazer esse curso. Então, eu recomendo, quem gostar de figurino, e particularmente de figurino de época, que se inscreva, que vai ser um curso muito legal. Bom, eu queria combinar uma coisa com vocês, que é o seguinte: em geral, eu falo um pouco sobre o que é o figurino, e aí mostro alguns exemplos e tal, e guardo os 20 minutos finais para as perguntas. Mas eu tive avaliando as últimas aulas abertas que eu dei, e aí o que acontece? Às vezes vocês têm uma pergunta específica sobre uma coisa que eu falei. Por exemplo, eu estou falando sobre o corte de uma saia que eu fiz para o Quatrilho. Aí eu vou mostrar a imagem, vou falar sobre aquilo. E aí tem uma pergunta específica sobre aquilo que eu falei. Entendeu? Perguntas genéricas vão para o final, tá? Curiosidades, enfim. Mas quando tiver uma pergunta sobre a minha fala, vocês podem imediatamente colocar no chat que o Rodrigo, que é maravilhoso, assim, é meu braço direito e minha perna esquerda, está sempre apoiando todas as minhas aulas na parte tecnológica. Ele é lá do CCE da PUC, foi meu aluno, inclusive.
no curso de direção de arte. E então, aí ele vai olhar e aí ele vai abrir para dizer, olha, Isabel, tem alguém perguntando sobre isso que você acabou de dizer. Então, perguntas que sejam referentes às coisas que eu estou falando na hora podem ser feitas na hora. Perguntas mais gerais, eu vou deixar sobre o figurino, sobre o curso, ou, enfim, as perguntas que vocês quiserem, sobre o mercado, perguntas que vocês quiserem, fica para os 20 minutos finais, tá bom? Eu já vi que tem gente perguntando como é que se inscreve no curso, é lá no site do CCE, tá? Rodrigo, depois você coloca lá essas informações, porque aí é uma parte mais técnica. Bom, como eu falei para vocês, eu trabalho com cinema desde 1983, né? O meu primeiro figurino foi em 84, eu trabalho com isso desde então, além de ser ilustradora, né? Hoje em dia eu sou diretora de arte também, trabalho com direção de arte e cenografia. A minha formação, eu me formei eu fiz uma licenciatura em educação artística, né? O que me ajudou muito, como hoje em dia eu sou professora, nem pensava que eu seria, mas eu sou. E aí, em 2010, me convidaram para inaugurar a cadeira de direção de arte na PUC, na graduação. Então, desde então, eu dou essa cadeira eu ministro essa cadeira de educação de direção de arte na PUC, e que é muito, muito bacana de fazer, eu adoro. E aí, esse curso de figurino eu dou no CCE, né? E, como eu disse, já há algum tempo. Aí, depois que eu entrei para a PUC, eu fiz uma pós, né, em tecnologias do ensino superior, e o meu mestrado, que é essa dissertação que eu falei para vocês, que vocês podem encontrar na internet, que chama Vestindo Cinema, Construindo Ilusão. É uma dissertação sobre a retomada do cinema brasileiro e com um olhar específico em relação ao figurino. Tá? Qualquer um que quiser pode ler, está liberado lá. Tá? Então, falando sobre o figurino, em geral, assim, o figurino ele tem uma importância muito grande na construção do personagem. Né? Tem gente que fala, o correto de se falar, aliás, eu vou botar esse parênteses aqui porque é importante, por exemplo, quando eu escrevo um texto, eu uso o termo, a personagem é um termo feminino. Então, por exemplo, os atores mais da via mais clássica falam a personagem, mesmo que ela seja uma personagem masculina. Tá? Só que as pessoas corriqueiras, que não são do meio, estão habituadas a falar o personagem. Então, pois o Roberto acabou de colocar aqui, a personagem é um sufixo feminino. Às vezes, a gente, pelo hábito, fala construção do personagem. Na verdade, o correto é a personagem. Né? O correto é usar no feminino. Então, mas enfim, voltando. A parte fundamental da construção da personagem está no figurino. Por quê? Porque o figurino ele é um pouco que a pele que o ator vai vestir na hora de montar a sua própria personagem. Né? Se ele não tiver de acordo com o figurino, ou seja, se ele não tiver ok com aquela pele, ele não vai fazer bem a personagem, ele não vai conseguir entrar ali. Então, às vezes eu digo que não é nem parceria só, é quase que uma cumplicidade que existe entre o ator e o figurinista ou a figurinista nessa construção do figurino. Né? Porque, assim, tem atores que são mais que se envolvem mais, tem outros que se envolvem menos. Tem atores que você monta aquele figurino inteiro, entrega para eles e eles simplesmente aceitam. Tem atores que vão construindo junto com você e falam, que tal fazer isso? Já aconteceu comigo de ator falar, e se a gente colocasse um olho de vidro? Se a gente colocasse uma bengala ou uma muleta para dizer que ele tem um defeito na perna porque caiu quando era criança, ou então porque ele lutou na Segunda Guerra Mundial ou na Primeira, e tem
entendeu? O figurino, ele tem esse poder de contar uma história sobre a personagem que às vezes não está explícita, nem no roteiro, nem nas falas. Então, é uma maneira de você pensar, pô, por que será que esse cara está mancando? Por que será que ele perdeu um olho? Né? Por que será que ele não tem um dedo? Ou alguma coisa assim. Né? Eu estou relendo agora uma saga do Ken Follett, né? do grande escritor, que tem uma personagem que é o Grigori. Ele é um russo, e ele não tem um dedo, ele não tem uma orelha e ele não tem um dente. Só que no livro explica, é um livro dessa grossura, é o primeiro da trilogia, né? Ele explica no livro, só que no cinema nem sempre você precisa explicar, você não conta às vezes o passado daquela personagem. Mas aí o figurino tem que contar. Às vezes até a direção de arte, na hora de você compor o quarto da pessoa, o que você vai colocar no cenário, né? Então você colocar, sei lá, mesmo peças de figurino, sei lá, uma arma antiga ou um casaco de... ele pode inclusive usar, né? O ator pode usar para compor a personagem um casaco antigo de uniforme de guerra, mas não está escrito ali. E nenhum se fala o que aconteceu. Mas você desenha essa história através do figurino. Né? Por isso que é importantíssimo que o figurinista conheça a história da personagem, literariamente falando. Entendeu? Então, você tem que saber como é que é a curva da personagem. A curva da personagem primeiro, a curva da personagem é como é que ela começa o filme e como ela termina. O filme, ou a peça, ou a série de televisão, não importa. Tem algumas personagens que têm uma linha reta, né? Elas não mudam do início ao fim. Mas, em geral, as personagens principais, elas têm uma mudança. Né? Pode ter uma pessoa que é má e fica boa, pode ter uma pessoa boa que fica má, pode ter uma pessoa jovem que amadurece, pode ter uma pessoa que era super ingênua, mas passa por questões na vida, que vira uma pessoa super experiente e às vezes até rancorosa, ou não, ou compreensiva. Então, todo esse estudo sobre essa construção da personagem é muito importante para o figurinista, sabe? Não pode ignorar isso, não pode passar batido. Então, você tem que conhecer o passado, a psicologia dessa pessoa, né? Todo o histórico que existe que embasa essa personagem. Tá? Isso tudo tem que ser feito junto com o diretor. Em algum momento ou outro, dependendo do filme, pode ter interferência do roteirista, porque você pode ter dúvidas. Em geral, quem traduz para você a visão do roteirista é o diretor. O diretor estava ali na hora que o roteiro foi construído, então ele fala, não, isso que está querendo dizer aqui é isso, aquilo, aquilo outro. Às vezes, o próprio diretor fala, não, conversa com o roteirista, porque ele vai te dar informações sobre como ele pensou essa personagem. Principalmente quando é um filme que é baseado em livro, por exemplo, que você no livro tem determinadas informações que não aparecem no roteiro ou não aparecem na hora de filmar. Né? Então, a gente tem essa liberdade, algumas vezes, outras não, mas na concepção mesmo das personagens, o mais importante é que você esteja em total sintonia e harmonia com o diretor e com o ator. Né? Tem atores, por exemplo, a Patrícia Pilar, que é uma das atrizes principais do Patrilho, ela faz uma coisa que é fantástica, que ela faz umas caixinhas. Né? Eu tive uma grande facilidade, porque a Patrícia foi minha amiga desde a adolescência, então eu conhecia ela muito bem, mas nunca tinha trabalhado com ela. O primeiro filme que eu fiz com ela foi o Patrício. A Glória eu já tinha trabalhado com ela antes, mas a Patrícia não, Glória Pires, no caso. E aí foi assim, a nossa cumplicidade foi enorme, até porque eu queria, como é uma pessoa que eu já gostava antes, eu queria fazer tudo de melhor, né, para ajudá-la.
Não que eu não faça com outros atores, eu procuro fazer com todos. Mas quando você tem uma pessoa que você conhece, é muito bacana, né? Assim, porque você também conta com o retorno. Mas a Patrícia tem essa coisa que ela faz com todas as personagens, não foi só essa. Ela faz umas caixinhas e ela vai colocando ali dentro, conforme ela vai lendo o roteiro, conforme ela vai se preparando para o filme, ela vai colocando ali imagens, frases, coisas. Aí ela chega para você com uma caixinha pronta, entendeu? Então aquilo ajuda a beça, né? Isso é uma coisa, uma parte. A Glória Pires, por outro lado, né? Eu tinha trabalhado com ela antes num filme chamado Jorge, um Brasileiro, que é um filme do Paulo Thiago, que, aliás, acabou de falecer, e era um road movie e tal. Ela tinha uma personagem muito pequenininha. A personagem dela era a namorada do Richelli, que era o ator principal do filme. Então, assim, o contato da gente tinha sido pequeno, mas, enfim. E eu fiquei muito impressionada com a primeira prova de roupa, porque são as duas personagens principais, né? É um filme que tem duas personagens principais, não tem coadjuvantes. A Glória e a Patrícia são as personagens principais do filme, as duas mulheres. Eu não sei se vocês assistiram o filme é baseado num livro do Pozenato, José Clemente Pozenato, que é um autor gaúcho, e ele conta a história de uma troca de casais, né? E, na verdade, ele usa para como é que eu vou dizer isso? Para ilustrar isso, um jogo que é muito comum lá, que chama o quatrilho, que é um jogo de cartas onde você pode trocar de parceiro na hora que você quiser para poder ganhar o jogo, né? Então, é uma analogia, assim, uma mistura de uma brincadeira, um jogo misturado com a história da traição, que, na verdade, Mas a Glória, por exemplo, eu fiquei muito impressionada porque eu estava ainda na fase de costura. Eu fiz esse filme todo lá no Sul. Eu só fiz a primeira pesquisa aqui no Rio, fui uma das primeiras a ir para lá, porque eu estava achando que estava faltando contato, né, com a Serra. O filme foi todo feito na Serra Gaúcha. Então, eu fiz os primeiros desenhos aqui, mas toda a produção foi lá, a equipe foi de lá. Eu só levei do Rio uma assistente, que foi a Maria Dias, maravilhosa. Hoje em dia, já há algum tempo, ela é figurinista também. E aí a gente estava com a roupa da Pierina, que é a personagem da Glória, toda alinhavada ainda, não tinha detalhe, não tinha nada. E no dia que a Glória chegou na sala de provas, ela vestiu a roupa, que era na hora que ela incorporou a personagem. Eu olhei para a cara da Maria e falei, caramba, o que é isso? Né? Maria diz que eu sou professora, alguém falou ali. A Maria adorava, maravilhosa. Então, ela tem essa coisa, né? Assim, ela encarna. E ela estava muito magra na época. E a Pierina, ela faz uma personagem que ela é oposto. São dois opostos, né? A Pierina e a Teresa. A Teresa era a Patrícia Pilar e a Pierina a Glória Pires. A Teresa era toda glamurosa, né? Assim, aquela coisa de cintura fina e a roupa dela era toda floral. E a Glória era uma mulher mais pé na terra, tal, sem cintura, tipo, tinha que ter um corpo mais reto. E a Glória estava magrinha. Então ela faz o filme inteiro com enchimento. Ela passa boa parte do filme grávida. Quando ela não está grávida, eu tinha que colocar enchimento para não aparecer a cintura dela, para engordar ela um pouco. A roupa dela é toda um pouco mais mal cortada. Nesse momento, eu queria pedir para o Rodrigo mostrar. Rodrigo, você pode mostrar, por favor, as imagens dos meus desenhos de quadrinhos? Esse é o primeiro desenho que eu fiz do filme, que ainda foi aqui no Rio. É um desenho da Teresa, que é a personagem da Patrícia. Tá vendo? Ela tem uma coisa de mais delicadeza, né? É uma blusa estampadinha e tal. Elas usavam esses aventais. Quase sempre as mulheres estavam de avental, rara. Mesmo quando iam à festa, eram aventais mais transados, tinha uma florzinha, um bordado, não sei o quê, mas o avental era uma peça do figurino, né? E essa barra que tem aqui embaixo da saia, que chamava Toma, também é muito presente. Esses pedacinhos de tecido que estão colados aqui do lado são pedaços de tecido. Isso aqui eu já fiz quando eu cheguei lá, que eu fui fazer a pesquisa dos tecidos disponíveis no mercado. Então,
Aí, conforme você vai encontrando os tecidos, você vai colando as opções para decidir depois quais que você vai efetivamente fazer. Tá tudo bem, Rodrigo? Porque sumiu aqui uma imagem. Rodrigo? Sumiu? Como assim? Não, a imagem de mim mesma que eu estava vendo aqui sumiu, apareceu a Alaberta 2 e um símbolo da PUC, só por curiosidade. Vocês estão me vendo e vendo o desenho ao mesmo tempo? Isso que importa, o desenho. O Quatrilho. Perguntaram aí qual é o nome do filme. É O Quatrilho. Está todo mundo vendo, então tá ótimo. Pode passar a próxima imagem, Rodrigo. Esse aí. Tem como ampliar, Rodrigo? Dar um zoomzinho? Espera aí que Aqui nessa bolinha. que os comandos do Zoom ficam todos na frente do... Entendi. Então, tudo bem, não tem problema. Peraí, consegui arrastar para o outro lado. Pronto. Quer o zoom aonde? É isso aí, tá perfeito. Então, só para dar uma palhinha para vocês, abaixa um pouco para mostrar a foto, depois a gente volta lá para cima, Rodrigo. Esse aqui é o vestido, isso aqui é a sala da prova de roupas, por isso que tá essa foto esquisita escura, porque fui eu que tirei na época com uma câmera comum, tá? Sobe de novo para eu poder mostrar o corte. As roupas da Patrícia tinham que ser muito mais sinuosas, então eu fazia saias de 9 gomos, tá vendo? A gente tem essa frente aqui, e são cortadas, tá vendo? Aqui tem 4 gomos atrás, 2 e 2, tá vendo? Aí tem esse gomão aqui no meio, que faz o quinto, que dá 9. Tá? Então, esses gomos eram cortados enviesados, então era uma saia que dava uma beleza no corpo. Você fica com a cintura fina, embaixo ela vai abrindo como se fosse um sino. Né? A mesma coisa aqui, né, na parte de cima, na blusa. A manga presunto, né, essa parte toda acinturada. Aí aqui, para delinear mais o corpo ainda, eu coloquei um debrum vinho, que ele não aparece. Pode abaixar um pouquinho a foto. Aqui está sem o debrum ainda, tá vendo? Depois vai entrar aqui um debrum aqui na blusa e no meio da saia, tá? Passa para essa cesta aqui é uma coisa que é super típica da região, tem até hoje, é uma cesta trançada de palha de milho. Eles fazem tudo de palha de milho, cesta, chapéu. Vocês vão ver que tem cena aí se eu não me engano, tem cena da Pierina, que é a Glória Pires, tecendo. Elas ficavam o tempo todo tecendo a palhinha de milho para fazer coisas, né? As mulheres não paravam de trabalhar um minuto, E aí, nesse ponto, também tem essa contraposição das duas personagens, porque a Teresa era mais glamurosa, não era tão trabalhadora, a Pierina era aquela que pegava no pesado mesmo. Vamos para o próximo? Aqui eu vesti a roupa da Pierina, já. Aqui a gente tem a foto. Dá para ampliar, Rodrigo? A gente tem aqui a foto dela. Você vê que ela está aqui, ela está com chapéu. Aqui ela está com chapéu. A roupa dela é bem mais... O tecido é bem mais grosseiro, tá vendo a foto? Como eu disse, não é muito boa, porque foram fotos tiradas no ateliê de provas. Os aventais da Pierina... Pode voltar para a parte de cima. Os aventais da Pierina eles têm peitilho, tá vendo aqui? Ela, a maior parte do tempo, está grávida. As roupas, o que eu descobri na pesquisa, é que as mulheres usavam, como elas estavam muito grávidas, é o seguinte, elas precisavam de mão de obra, ninguém tinha empregado, eram os filhos que trabalhavam. Então, elas tinham um filho atrás do outro, porque os filhos eram quem ia trabalhar com eles na lavoura. Né? Então, todo mundo tinha basicamente 2 roupas, que era uma roupa de domingo, que era roupa boa, e uma roupa de trabalho. Em geral, essa mesma roupa de domingo, quando ficava velha, começava a ser remendada e virava roupa de trabalho. E aí elas usavam essas batas, que quando elas estavam grávidas, elas colocavam para fora da saia, e quando elas não estavam grávidas, elas botavam para dentro da saia, e a saia tinha um cordão para apertar, para ficar com a cintura no lugar correto. Na verdade, essa licença poética que eu coloquei das roupas da Teresa, desse corte mais sofisticado, é por causa da personagem. E na minha pesquisa,
a gente praticamente não tem ninguém da lavoura que use esse tipo de roupa. A roupa era uma saia saco mesmo, era aquela saia cortada reta, com muito pano, com cordão para apertar ou desapertar conforme o tamanho da barriga. Tá? Vamos para a próxima. Esse aqui é o personagem do Máximo, que é o personagem que faz o marido da Pierina e que depois troca. Ele é um cara mais sofisticado, você vê que ele usa polainas aqui. Tá dando para ver que ele está com polainas, ó. Ele usa fular, usa os lenços no pescoço, a calça de veludo, né? Ele é um personagem bem mais sofisticado, ele morou um tempo na Argentina, então ele é o personagem mais sofisticado. Aí o próximo, que era o... Ah, não, essa próxima é a Dona Gemma. Vê se tem na frente o Alexandre Paternoster. Não, não tem. Então, tudo bem. Volta, só para falar. Então, essa aqui é a nona tradicional. Não, na nona, aí. Essa é a tradicional nona italiana. Tá vendo? Ela usa essa saia, que é largona, não tem corte como as saias da Patrícia. A roupa tem, a camisa tem alguma estampa, e elas usavam sempre esse chale cruzado no peito e o lenço na cabeça. Aqui ela já é uma nona, ela tem um medalhão de ouro aqui, não está dando para ver, argolas também, e sempre um guarda-chuva na mão. Na próxima imagem, tá vendo aqui? Eram as únicas peças de joia que algumas mulheres que tinham um pouquinho mais de dinheiro tinham, ou que trouxeram da Europa ainda, né, porque eles vieram da região do Vêneto, ou que, por algum motivo, ganharam um pouco mais de dinheiro e conseguiram comprar, mas era bem raro, tá? Em geral, eram as mais velhas que tinham trazido da Europa na migração. Essa próxima foto é legal porque ela é uma foto original, tá vendo? São as mulheres, mesmo as nonas. Então, vocês veem como é que tem essas saias. Elas estão de avental, tá vendo isso que está aqui na frente é um avental, a saia está por trás, não dá para ver. O lenço cruzado no peito, às vezes um coletinho, né? E lenço na cabeça sempre. Essa foto foi uma foto que eu consegui no Museu Histórico de Caxias do Sul, e foi, né, várias dessas fotos que ajudaram a guiar o trabalho de figurino. Gente, lembrando que qualquer pergunta é bem-vinda, tá? Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode ir para a próxima, Rodrigo. Aí, a mesma coisa, as mulheres no momento de trabalho, sempre com ou um chapéu ou um paninho na cabeça, os coletes, né, por cima da camisa, e essa saia que tem, tá vendo isso aqui? Tradicionalmente deve ter sido uma saia que já foi uma saia de domingo e que começou a estragar, e aí elas usaram para trabalhar. Eles usavam tecidos muito pesados, tipo brim, lã, essas coisas. Tá vendo que tem esses acabamentos legais aqui. Tem uma pergunta aqui. Quanto tempo demorou? Bom, na verdade, eu fiquei fazendo esse filme uns 7 meses, mais ou menos. Eu comecei a desenhar aqui no Rio, eu fui uma das primeiras a chegar lá. Eu cheguei, se eu não me engano, em setembro, outubro, e a gente só foi filmar em dezembro. Então, teve uma preparação bem... Foi uma preparação bastante grande. Porque todas as roupas foram feitas, tá? Todas as roupas foram feitas lá em Caxias. A gente tinha uma oficina gigante. Eu tinha uma equipe de 12, 13 pessoas, mais ou menos, todo mundo de lá, as costureiras, a modelista, a galera do envelhecimento, o figurino era todo envelhecido. E então foi um trabalho bem... E eu fiz toda uma pesquisa de campo lá também. Foi muito bacana. Aí eu falo mais sobre isso no curso. Mais uma vez, para quem chegou agora, lembrando que essa aula é para divulgação do curso de figurino de época, que a gente está fazendo um intensivo de férias, que começa agora, se eu não me engano, no dia 13 de julho, é bem no meio de julho. Esse vai ser intensivo, é de um mês só, 2 vezes por semana, à noite, de 7 às 9 da noite. Eu convido muito vocês para participarem, porque esse provavelmente vai ser um dos últimos desse ano. Tá? Ano passado a gente teve 5. Então, esse ano já tivemos 2, esse é o terceiro, mas eu acho que esse ano a gente não vai ter mais por causa de algumas mudanças que estão acontecendo em relação aos cursos gerais do CCE. Então, vamos aproveitar
Vamos lá no curso. Rodrigo, vamos para o próximo. Acho que a gente tem umas fotos de cena para fechar aqui, tá vendo? Dá uma ampliadinha. Essa cena já é uma cena de amor da Patrícia com o Campos, quer dizer, da Teresa com o Máximo, eles viram amantes, né? Na verdade. Aí a gente vê aqui que a saia dela tem uma roda maior, ela usa um coletinho, tem muita mistura de estampa floral, o figurino dela tem muita estampa floral, coisa que o da Pierina não tem, mas ela tem um coletinho quadriculado, então tem essa coisa da mistura de estampa, né? Essa é uma das primeiras cenas dos dois, meio que começando a namorar. A de baixo é uma cena das duas, né, pra gente ver, ela está com o mesmo coletinho por cima, e a Pierina com esse avental de peitilho, né? E ela usa muito listra e quadriculado. A Teresa usa mais floral. Vamos para a próxima. Aqui é um momento que eles mudam de casa, né? Tá aqui. Dá para ver bem aqui, né? A Pierina é casada com o Máximo e a Teresa é casada com o Ângelo. O Ângelo é essa figura muito mais rústica, tosca, né? E o Máximo que tem mais a ver com a Pierina. E o Máximo é mais sofisticado, mais elegante, que tem mais a ver com a Teresa. Então, acaba que tudo isso faz com que eles troquem de casais. Nessa foto dá para ver, essa foto é uma foto da Veja, tá? Por isso que ela está com esse corte aqui no meio, a foto da revista. Ela tá com esse chapéu, que é um chapéu feito de palha de milho, a bolsa de palha de milho também, e os bebês. Tá? Pode ir para a próxima. Aí aqui é a última foto, se eu não me engano, que é a foto do casamento, que foi a capa da Veja. A Patrícia com um vestido muito rendado, super... E a Teresa com a Teresa e a Patrícia. A Pierina com uma roupa bem mais tradicional, né? Fechadona, sem renda, sem nada. A gente vê, são os casais que trocam, né? Na verdade, ele é casado com ela e ele é casado com ela e no final troca. Não é um spoiler, porque isso aí é o assunto principal do filme e está enfim, qualquer sinopse. Aqui tem mais duas fotos que a gente guardou. Você está com elas duas? São as fotos de plano aberto que eu queria mostrar. A gente vê aqui bem uma nona tradicional. Essas roupas de criança, né? A Maria Dias, ela adora roupa de criança, tanto que ela tem até uma marca, né? Ela faz roupa de criança hoje em dia, além de ser figurinista. Então, todos os figurinos das crianças foram feitos pela Maria. Ela que desenhou. E eu gosto de dar esses créditos, porque, afinal de contas, foi ela que fez. Essa é uma cena difícil, que é a cena da fuga dos dois, né? Da Teresa com o Máximo. E é uma cena que tem 150 figurantes. Aqui a gente só vê um pouco e tal. Mas foi uma cena difícil de fazer. Aí tem a próxima, que também tem criança. Pode botar, Rodrigo. Tá vendo? Essas roupinhas de criança aqui, todas foram a Maria que desenhou. Isso aqui também foi filmado na cidade de... para fazer a Caxias dos anos 10, a gente filmou numa cidade chamada Antônio Prado. E aí a gente teve... Nós confeccionamos tudo. Eu acabei de ver uma pergunta aqui. Sim, nós confeccionamos tudo. A gente teve que tirar toda a fiação da cidade, colocar por baixo do chão e cobrir a cidade toda com terra, né, para fazer a Caxias dos anos 10. Foi um trabalho bem difícil, mas muito... Como é que se fala? Muito... gratificante, digamos assim. Eu queria abrir um pouco para pergunta. Rodrigo, tem alguma pergunta aí? Porque a gente já está praticamente com 1 hora. Eu nem sei se vou mostrar o Drácula, porque eu acho que não vai dar. Tem umas perguntinhas aqui. Então, vamos lá. A gente Quer que eu fale ou como é que é? Eu prefiro que você fale, porque eu consegui ver uma ou outra. Tá, então, tem uma aqui perguntando se... Aqui, peraí, tem essa que foi a primeira. Em algum momento da pesquisa para a elaboração do figurino, você sentiu a necessidade de conversar com historiadores? Ou ler trabalhos de historiografia? Olha, eu gosto muito de fazer a minha própria pesquisa, tá? Isso não é comum. O normal é que você chame historiadores
próprios para fazer esse tipo de coisa. Eu, como adoro pesquisa, eu comecei a minha pesquisa aqui no Rio, tá? Mas quando eu vi que a pesquisa, tanto com livros que vieram para mim do Sul, como na Embaixada da Itália, e com filmes italianos, com livros sobre a migração da região do Vêneto, só que chegou uma hora que eu senti que eu estava precisando ir para o Sul. E aí eu fui uma das primeiras pessoas a chegar, e aí eu comecei uma pesquisa lá. Tanto no museu, essa diretora do museu é uma historiadora, ela ajudou muito a mim e ao Paulinho Flaxman, que era o diretor de arte. Eu tive algumas conversas com ela e ela liberou para mim muita foto, essas fotos que vocês viram aí, por exemplo, e outras. Agora, eu fiz uma pesquisa de campo, coisa que nem sempre as figurinistas fazem. Tá? Eu fui na casa das pessoas. Eu ia porque eu precisava descobrir algumas coisas que você não descobre em foto. Por exemplo, as roupas de baixo. Né? O filme tem uma cena particularmente que aparece a roupa de baixo. A primeira vez que o Ângelo fica com a Pierina. Né? Porque os dois vão embora, fogem, e aí os outros dois ficam morando na mesma casa, mas sem ter relação nenhuma. Até que tem, em algum momento, que eles começam a se envolver, e aí aparece um pouco de roupa de baixo, é pouco. O filme é muito sutil em relação a isso. Então, eu precisava saber como é que era. Roupa de baixo é uma coisa que não tem em foto. Então, e em relação a uma série de outras coisas. Então, eu fazia isso. É um trabalho de formiguinha, porque os imigrantes, em geral, eles são muito refratários, principalmente a colônia gaúcha, ela é muito fechada. Eles continuam casando entre eles vivem ali naquele elemento. Tanto que a colônia alemã, que é perto, eles não se dão, eles não se bicam. E assim, o personagem da Patrícia, que é a Teresa, eu peguei algumas coisas da colônia alemã. Por exemplo, os sapatos, que são aqueles sapatos que parecem aqueles tamancos holandeses, sabe? Eu peguei dali, e algumas outras coisas, assim, alguns detalhes. Mas eu frequentei muito as colônias. E aí você tem que ir ganhando a confiança do colono, né? Você vai a primeira vez, aí você tem que comer o queijo que ele produz, o salame, tomar o vinho que ele produz, comer aquilo que eles chamam de cueca virada, que é tipo um biscoito que é feito com uma massa lá frita, que é tipo da região. Aí você vai a primeira vez, vai a segunda, vai a terceira, até você conseguir que eles comecem a se abrir e aí mostrar as fotos de família, etc. Eu dei muita sorte, porque numa dessas eu ia sempre visitá-los, ia durante o trabalho, às vezes ia na folga, eles me convidavam às vezes para um jantar, uma sopa, uma coisa assim, eu sempre presente, gostava daquilo, é uma coisa que me dá muito prazer. E aí, até que um dia, um deles abriu um baú e eu encontrei as roupas originais do início do século XX, né? As roupas de baixo, as cirolas, digamos assim, que eram feitas de tecido e não eram feitas de malha como hoje em dia são feitas. Mas, assim, respondendo especificamente a pergunta, é muito comum usar pesquisador, tá? Não necessariamente historiador, não necessariamente por exemplo, no meu último curso, eu tive uma aluna que ela era historiadora e fazia pesquisa de época, mas não necessariamente o pesquisador de época ele é um historiador, ele pode ser um antropólogo, ele pode ser... É muito comum usar, principalmente em filmes mais complexos, né? O Quatrilho não foi um filme tão complexo porque ele era específico de um grupo determinado que veio de uma região determinada do Vêneto para uma região determinada do Rio Grande do Sul. Se você tem um filme mais complexo, por exemplo, um Xangô de Baker Street, que é o filme do Miguel Faria Júnior, né, baseado no livro do Jô Soares, ou se você tem um Mauá, filmes históricos que você tem várias classes sociais diferentes, né? Você tem desde dos reis até os escravos, aí é mais comum você ter uma pesquisa de época, um figurinista sozinho não dá conta, né? Na verdade, é normal, sim, esse tipo de coisa. No Quatrilho eu não usei, no Capa Preta eu também não usei, mas é normal. Eu tive um pouco de ajuda, mas também não muita, no Havaeté, que foi esse filme de índios que eu fiz. Tá? Temos mais alguma pergunta aí importante, Rodrigo? Me fala. Você Tem. Meio que respondeu uma próxima aqui, que a pessoa falou sobre as fotos serem preto e branco, né? Como é que foi para escolher a cartela de cores, mas acho que isso que você falou responde um pouco. Né? Essa questão da cartela de cor, ela é uma coisa, isso é importante falar. A cartela de cor ela é muito feita numa reunião
que começa antes do filme, que normalmente dela participam o diretor de fotografia, o diretor de arte e o fotógrafo. E aí você estabelece o conceito do filme. Isso é um assunto que a gente trabalha muito no curso. É um dos assuntos que eu mais gosto de trabalhar. Então, essa coisa da curva da cor também, quando ela vai ser mais terrosa, quando ela vai amarelar mais, quando ela vai, entendeu? Se ela vai mais para os cinzas, tudo isso tem a ver com o fator psicológico também, né? Com o que você quer passar com aquela questão do filme. Então, aonde usar brancos, aonde não usar, né? Se você for ver, alguns making-offs de filmes nacionais falam muito disso. Por exemplo, no curso eu uso muito o Juju Angel, né, que inclusive fez 100 anos agora, e aí fala-se muito sobre essa questão. O Marcos Flaxman, que é o mesmo diretor de arte do Xangô, que é outro filme que eu uso também no curso, ele fala sobre o uso do vermelho e do verde, né, como é que o filme começa, como é que o filme termina, antes e depois da morte do Stuart. O próprio Guerra de Canudos, né, a Beth Filipeck falando sobre a questão de ser tudo terroso, mas aparecem os azuis, porque os seguidores do Antônio Conselheiro, oficiais, eles usavam manto azul de Nossa Senhora, que era feito de um pó de uma planta que tem no Nordeste, que é o anil. Então, eles tingiam as roupas de azul. Então, no meio daquela coisa toda cor de barro, que é o sertãozão baiano, muito terroso, você tem as pessoas vestidas de azul, né? E aí você tem um contraponto, o exército, né? O exército republicano, que se veste de vermelho e azul, que inclusive com os botões dourados, que inclusive vira um alvo para os seguidores do Antônio Conselheiro, porque no meio do terreno todo arenoso, não é à toa que hoje em dia não, já há muitos anos, as fardas são camufladas, né, para você sumir no meio da paisagem. Essas fardas, que eram muito inspiradas nas fardas europeias, as fardas francesas principalmente, elas chamavam muita atenção. Então é muito mais fácil você achar um cara com um jaleco vermelho, uma calça azul e um botão dourado no meio do nada. Então tem essa coisa da cor e o significado dela, o conceito dela, né? Às vezes você pode sair e ver um filme, por exemplo, como Amélie Poulain, que é outro filme que a gente trabalha no curso, que ele é todo trabalhado no vermelho e no verde. E ele usa milhões de estampas, que é uma coisa que seria um tabu. Hipoteticamente, você não pode ficar misturando bolinha com listrinha, com quadriculado, com pied de poule. Não são coisas que se usa oficialmente, né? Mas o filme usa muito isso e funciona e virou uma marca registrada do filme. Então, são questões que a gente vai trabalhar muito durante o curso. Mais alguma? Tem meio que duas aqui que podem ser respondidas juntas. Os figurinos após o filme ficam guardados, tem acervo para isso? E a próxima é, vocês confeccionaram tudo ou teve alguma coisa garimpada de acervo? Não, a gente confeccionou absolutamente tudo. A única coisa que a gente teve de acervo foi quando a gente viu que a gente ia ter algumas cenas com 150, 200 figurantes, a Maria foi a São Paulo e pegou emprestado um acervo do SBT, se eu não me engano. Mas foi assim, e aí a gente fez alguns ajustes, mas é só para quem fica muito no plano de fundo. Não dá nem para ver direito na câmera, entendeu? Porque o figurino principal do filme, tanto dos atores principais, como dos coadjuvantes, como da figuração de primeiro plano, ele é todo confeccionado. Ele foi todo confeccionado. Foram muitas peças, foi muita confecção mesmo. Foi um filme todo confeccionado. E qual era a outra pergunta, que agora não me lembro? Se fica guardado, se tem acervo e tal. O ideal é que ficasse, né? Esse figurino ele foi para o acervo da LC Barreto. Inclusive, a Maria foi contratada depois por eles para organizar o acervo. Então, eu não sei como está agora esse acervo, né? A gente tem muito problema no Brasil porque a gente não tem nenhuma verba de conservação de acervo. Então, por exemplo, a Bia Salgado, que é uma grande figurinista, ela teve durante muito tempo um acervo que chamava
Ih, me deu branco agora. Bom, daqui a pouco eu lembro. Esse acervo dela, ela chegou um momento que ela não teve como manter, era um acervo que servia para... Como manda o figurino, obrigada. Era um acervo que ela tinha uma casa alugada, onde ficava o acervo, que a gente alugava, eu cansei de alugar para vários filmes. Tinha acervo de... Era um acervo bem contemporâneo, não era tanta coisa de época, mas tinha também. E chegou uma hora que ela não aguentou mais, foi para a escola Darcy Ribeiro, ficou lá. E aí, com o final da escola Darcy Ribeiro, eu nem sei direito onde esse acervo está agora. Então, a gente tem alguns acervos. Eu já tive acervo e eu não aguentei manter, porque é um custo muito alto. A manutenção de roupa é super difícil, né? Eu tenho uma ex-aluna que fez o meu último curso, esse agora, que acabou há pouquíssimo tempo, de figurino de época, que é a Tina Krug. A Tina tem um acervo fantástico. Eu tive o prazer de conhecer, ela veio aqui em casa me buscar para me levar, o acervo dela fica em Niterói. Eu fui conhecer o acervo, passei um fim de semana lá para analisar, avaliar o acervo inteiro, é um acervo fantástico. Agora, ela trabalha igual uma louca para poder manter aquilo tudo, entendeu? É muito difícil. Ela mantém um pouco com a questão de aluguel, porque ela aluga muita roupa para festas, para casamentos, para eventos, então, tipo, ela faz muito esse tipo de produção. Mas é difícil. A gente tem um problema de conservação no Brasil e isso é um problema sério, né? Não temos ainda nenhum. Que mais, gente? Você está vendo aí? Deixa eu tentar ver aqui um pouco. Peraí, estou voltando aqui. Teve uma pergunta aqui: quantos assistentes para essa cena de 150 figurantes? Na verdade, eu tinha uma equipe de 13 pessoas, eu mais 13, 14 pessoas. Sendo que se dividia entre costureiras. Numa cena dessas, a gente tinha basicamente só eu, a Maria e 2 estagiárias. Entendeu? Era pauleira mesmo. Era muita gente para vestir. Então, éramos só nós 4. Alguém está falando sobre as universidades manterem acervos e os alunos ajudarem na manutenção. Sim, seria fantástico, só que as universidades não têm verba também, né? A gente está passando por um momento super difícil, né? Não só não tem verbas, porque muitas vezes não tem espaço. O ideal seriam parcerias, né, Vanessa? E seria muito legal que tivesse parcerias das universidades, terem parcerias com figurinistas que tenham acervos e que aí, inclusive, fizessem uma coisa de como é que se fala isso? Estágio, né? Os alunos de figurino ou de moda fariam estágios em manutenção de acervo e aí participariam de algumas aulas de graça. Isso seria maravilhoso. Mas... Pois é. É isso. Realmente isso é um objetivo para o futuro. Deixa eu tentar ver aqui mais alguma pergunta. Estou vendo aqui que está alguém falando que tem um acervo bacana em Salvador, é bom saber. Bom, gente, eu acho que a gente está finalizando. Se tiver alguma pergunta que eu não respondi, por favor, me relembrem aqui, porque eu não estava olhando, só estou olhando agora. Eu queria dizer que eu vou escrever aqui o meu e-mail. E rapidinho, só lembrando o pessoal para assinar a lista de presença, quem quiser o certificado de participação, tá? Vou deixar aí de novo. Então, gente, aqui está o meu e-mail, tá? Eu tenho o Instagram, Bel Paranhos, e o Facebook Isabel Paranhos. Lá tem o Isabel Paranhos Ateliê também com o meu trabalho. Se vocês entrarem no Google, vocês vão encontrar os filmes que eu fiz no IMDb e vão achar também a minha dissertação. E eu convido todos vocês a fazerem o curso, gente. Eu acho que vai ser muito bacana. É só se inscrever pelo CCE, pelo mesmo lugar que vocês se inscreveram aqui, tá? Se vocês entrarem no meu Facebook, vocês vão encontrar lá, no do CCE também. Aí tem uma explicação melhor sobre o curso.
Então, aqui tá falando, essa aula aberta, oferecimento ali, ele colocou. Esse é o último desse ano, então eu acho que é uma grande oportunidade de vocês fazerem, né? É um curso só de 1 mês, 2 vezes por semana à noite, quer dizer, não atrapalha muito o trabalho. E assim, eu só posso recomendar porque eu amo dar o curso. Assim, eu não só adoro fazer esse curso, como eu aprendo muito com todos os alunos, eu tenho experiências incríveis e eu acho que vai ser muito bacana ter vocês. Eu aguardo. E fica um beijo grande para todos. Muito obrigada pela presença. Mais uma vez agradeço ao CCE, né, ao Departamento de Comunicação e à PUC como um todo, e a todos vocês que vieram aqui me prestigiar, nos prestigiar, na verdade, né? Porque isso aqui é uma troca. Obrigada, Rodrigo. E boa noite a todos, gente. Obrigada por tudo. Foi muito legal. Adorei.